Amém. Vamos para a sexta parte. Nós vimos que Jesus Cristo já se introduziu para que seja possível, não, essa manifestação, não, que o sacrifício não foi feito e ele tem 3 dias, não, na morte, e ali vamos narrar aqui, ali também se manifestou algo, não, que, por exemplo, onde vai falar da morte dele, Mateus 12, versículo 40, 2 de Coríntios, não? Marcos, no Evangelho de Marcos, ele vai falar da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós vemos esta manifestação, o que é que sucede na morte do Senhor Jesus Cristo? E todo aquele que depois ganha o Espírito do Senhor Jesus Cristo também tem estas funções, não? O Senhor Jesus Cristo tem uma função, não? Messias, não? Chama-se Messias, o enviado de Deus, não? O corpo de Deus, o enviado, não? Tem a missão, não? De dar, não? As boas novas, não? De libertar, de curar, não? De fazer o bem, não? De tirar a angústia, não? Essa missão em Jesus Cristo, não? Então, ele foi, não? Um dia, nós estamos aqui falando, não estamos falando de todos os temas, porque ele teve 3 dias, mas 3 dias, não, ele fez, em cada dia teve uma missão. Uma delas foi aparecer no físico, o 3º dia, e o primeiro foi levar ao que arrependeu-se, não? Porque Jesus traz o arrependimento. Nós vimos que as nossas maneiras de falar, de pensar são más, são mortas, e começamos a lembrar pelo Espírito Santo, como falamos no princípio do vídeo, quem somos nós verdadeiramente, e começamos a corrigir. E pela regra, não é pelo aquilo que fomos ensinados nesse mundo, é pela regra, pela palavra, não? Então nós vimos que a palavra está nos introduzindo, não? Que é Mateus 3, versículos 13 a 17, que quem é Messias, por que ele está nessa missão. E nós vamos ver que quando ele consegue isto no físico, começa a suceder. Isaías 53, versículo 6, não? Vai confirmar que diz que todos, não é que 1 ou 2 ou 3, todos, a criação toda, não? Nós andávamos, não? Desgarrados como ovelhas, cada um desviado pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E Isaías 53, versículo 1 a 12, narra, não? Especificamente o que foram essas, não? Esses pecados, essas consequências. Uma delas foi a própria saúde, próprias doenças, não, que carregamos por causa dos pecados, por causa de pecados, doenças que temos aqui nesta, não? Físico, não? Para quem não possa não saber, doença, seja toda, seja tuberculose, seja AIDS, seja o Covid, são bactérias, são demônios, não? Mas faz parte. Nós temos que passar por estas situações, ver que é verídico, porque Adão e Eva não tinham essa percepção, e nós passamos a ver que é verdade, mas em Cristo e Jesus nós conseguimos ter mais, não? Que uma visão, que essa morte, não? Que somos mais, não? Que o veneno da cobra, afinal, não nos mata, não? Só nos dá mais, não? Ênfaga em saber a nossa verdadeira identidade e querê-la, não? Por Cristo nosso Senhor Jesus Cristo de volta, não? Todo este processo, trabalho, missão, não? Do nosso Senhor Jesus Cristo permitiu, Mateus 3, não? Como estava aqui falando, não? Mateus 3, versículo 13 a 17, quem é Messias, a sua função, permitiu em nós, Isaías 61, versículo 1, não? Também Isaías 53, versículo 1 ao 12, não? Esta atitude, não? Que Cristo fez essa função como missionário, não? Para que o processo chegasse até nós, não? Nós temos, por exemplo, que aceitar Cristo, não? Para que este processo também não
se começa conosco. Temos que aceitar verbalmente. Nós vimos que o Senhor, por exemplo, em Gênesis 1, do 1 ao 31, ele narra, não, a criação com a boca. Ele narra a criação com a boca. Nós vimos que o verbo se fez carne, João 1, versículo 14, desculpa. Então, o verbo é necessário aqui. E nós vimos também que tudo começou em Gênesis 3, a partir do versículo 4, através do verbo, a palavra, não? E depois entra no pensamento, depois fica ato. Então, nós também temos que manifestar-nos aqui como também confessar. Confessar. Romanos 10, versículo 9, 10, vai dizer: com a boca confessamos ao Senhor Jesus Cristo e com o coração cremos, não? Que Deus o ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Porque com o coração cremos e com a boca confessamos para a salvação. Com o coração cremos para o juízo e com a boca confessamos para a salvação. Há umas versões que dizem que não, pronto, também a salvação é como se fosse juízo. Mas nós, quando dissemos que com o coração cremos, não, para a justiça, o juízo, não, então também podemos dizer que com a boca já confessamos para a salvação, não? Porque não, a justiça de Deus é juízo, não? Não, mas por causa das versões, de várias versões, né? De vários modos das pessoas interpretarem na Bíblia, não? Então, quando nós fizemos essa confissão, também nós temos que passar pelo batismo pelas águas, depois nós começamos a ser introduzidos para que tenhamos o Espírito Santo. E isso através da palavra, reunimos-nos entre nós, não? Hebreus 4, versículo 25, não? Não vos apartais como igreja, estejais unidos, para que se exortem uns aos outros, para que ajudemos uns aos outros, não? Não? E igreja somos nós. Depois temos a igreja física também, que reunimos-nos, não? Para clamar Cristo. Outros também ali, não? Uns têm a facilidade do processo só com Pai, Filho e Espírito Santo, outros têm a facilidade do processo também com o Pai e Espírito Santo, sem eles é impossível, mas também com os outros, não? Outros que têm o processo simplesmente têm dificuldade quando seja um homem fazendo, porque ele vê muito pecado, muito erro no homem, então não consegue se identificar como Deus. Então aí normalmente Deus trabalha com ele pessoalmente, o Pai e o Espírito Santo, e ele só vai ajudar, porque o homem às vezes em vez de levar para Deus, quer levar para ele. Há muitas artimanhas, há muitos buracos, por isso que a gente tem que aprender a palavra, tem que ler a palavra, tem que ter o batismo com o Espírito Santo, para que a gente saiba realmente o que se passa no mundo espiritual, no mundo físico para o espiritual e do espiritual para o físico, e o espiritual do bem e do mal, não? Então, quando temos essas definições, então nós conseguimos passar de vitória em vitória, não? Nessa transformação de volta ao nosso Deus. Nós estamos a chegar ao fim. Vamos fazer um novo vídeo.